O Jornal da Justiça está de volta para falar da rotina de trabalho de muitos professores que ultrapassa os muros da escola. Eles acabam levando o serviço para casa, corrigem provas, preparam aulas. E ao analisar um desses casos, o Tribunal Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul entendeu que esse período fora do colégio deve ser reconhecido como hora extra e, portanto, ser remunerado. Na rotina do professor Vitor, sempre tem espaço reservado para trabalhar em casa. Ele prepara aulas, corrige provas e atualiza o diário eletrônico dos alunos utilizando o tablet. Para este serviço, recebe da escola 2 horas semanais. Mas o profissional garante que o tempo não é suficiente. O professor ele leva muito mais que isso para elaborar um trabalho, para elaborar uma prova, para ele poder projetar os seus textos, para ele fazer lâminas de PowerPoint para ter uma aula melhor. No Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu que o serviço extra feito na residência do profissional deveria ser pago. Os desembargadores entenderam que não estava sendo remunerado o trabalho de fazer a correção das provas em casa e colocar as notas no site da escola. Neste caso, foi determinado o pagamento de 3 horas extras mensais a uma professora de Passo Fundo. Para a relatora do processo, a lei trabalhista não limita os salários à quantidade de aulas. E fazer a correção e depois colocar os resultados na página na internet da escola é uma facilidade para atrair mais alunos. Ainda cabe recurso da decisão. No Distrito Federal, o Sindicato dos Professores das Escolas Particulares quer estender esse direito aos profissionais da capital do país. O professor hoje ele tem uma carga muito excessiva, né, de trabalhos para serem feitos em casa. E uma das nossas defesas pelo Simproep é exatamente que os patronais reconheçam esses trabalhos que são realizados em casa e que seja pago. Então, hoje o sindicato vai instruir, sim, os professores a quando eles ou se desligarem das empresas ou fizerem qualquer reuniões dentro das instituições, estarem cobrando essa hora trabalhada em casa. Já a Confederação Nacional das Escolas Particulares não concorda com a decisão e orienta a escola do Rio Grande do Sul a apresentar um recurso na Justiça Trabalhista. O sindicato está acompanhando essa questão, o Sindicato Rio Grande do Sul, e deve questionar essa decisão, porque isso já está incorporado no salário do professor. O professor já recebe por isso. E para falar dessa jornada extra dos professores, o Jornal da Justiça recebe aqui o doutor Cláudio Santos, advogado trabalhista. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde. Começo fazendo uma pergunta com o finalzinho daquela reportagem que a gente viu. As escolas podem entrar com recurso, alegando que os professores recebem para o descanso remunerado, vamos dizer assim? Pois é, o recurso ele é possível sim, já que houve uma decisão não terminativa do feito, então isso poderá ser reapreciado pelo Tribunal Superior do Trabalho e mesmo pelo Tribunal Regional do Trabalho, como foi decidido. Agora, há que se fazer uma distinção entre o que é um trabalho em sobrejornada, em hora extra, e o repouso semanal remunerado, que pela Constituição é preferencialmente aos domingos. No caso específico, o que se verificou é que esse professor ou qualquer outro trabalhador, ele trabalhou além da sua jornada, seja contratual, seja aquela prevista em lei. Logo, se houve um trabalho em sobrejornada, além da sua jornada contratual ou legal, ele deve receber como hora extraordinária. Ela é mais cara, com pelo menos 50% a mais que a remuneração normal. No domingo? 100%. Mesmo sendo no domingo. Se houver trabalho no domingo, no dia destinado ao repouso, o empregador tem a opção ou de conceder uma folga na semana seguinte ou de pagar aquele dia em dobro. Mas, entretanto, se o trabalho ao domingo extrapolou a jornada semanal, ele também deverá remunerar como horas extras. O professor que recebe por esse descanso remunerado, ele pode trabalhar de casa? Ele pode trabalhar em casa, mas desde que ele respeite esse seu repouso, porque há um sentido da norma, um sentido fisiológico, médico, para você repousar aos domingos. Agora, se há o trabalho, mesmo que por internet ou fazendo as coisas, e ele conseguir comprovar, ele pode vir a receber isso como hora extraordinária, como foi o caso que nós vimos na reportagem. O que a lei determina? Todo professor pode trabalhar de casa? Não. Deve trabalhar de casa ou não? Não. Existe, por exemplo, nesse caso do domingo, uma expressa determinação da CLT que é vedado ao professor
trabalhar aos domingos, seja em regência de classe, seja em preparação de exames. Então, uma vedação legal. Mas o fato de existir essa vedação não significa que, em havendo trabalho, ele vai deixar de receber. A questão que tem que se verificar, e isso é uma coisa de cada processo, de cada escola e cada professor, é como você vai comprovar que realizou aquele trabalho além da sua jornada. Porque a jornada de trabalho do professor compreende, sim, como disse a representante do sindicato patronal, uma fase de preparação de aulas, uma fase de correção de provas, mas isso tudo dentro da semana e não no domingo, que é destinado ao repouso. Mas durante a semana isso pode? É válido? Desde que não se extrapole a jornada semanal, é possível, sim. Vamos imaginar que o professor tenha 40 horas semanais de aula. Ele cumpre essas 40 horas no colégio. Sim, parte em aula e parte em regência de classe, porque há essa divisão no magistério, é uma categoria diferenciada. Mas e se depois, quando ele vai para casa, ele começa a corrigir prova, por exemplo? Se ele conseguir comprovar que ele extrapolou esse período, as 40 horas, ele vai receber como hora extraordinária. Alguns sindicatos têm convenções ou acordos coletivos dispondo exatamente sobre essa situação, mas me parece que não é o caso concreto que nós verificamos. O acordo ou a convenção coletiva de trabalho podem disciplinar essa divisão entre atividade docente de sala de aula e atividade docente de regência de classe, de correção de provas, de participação em conselhos. Como provar que você trabalhou de casa? Esses professores podem provar como? Hoje os meios de provas estão mais sofisticados. Isso pode ser feito seja por um controle da internet, seja pelo número de provas que corrige. Se um professor termina de aplicar a prova na sexta-feira e tem que entregar as notas na segunda, em uma quantidade excessiva de provas, vai se verificar que ele trabalhou efetivamente no final de semana, extrapolando a sua jornada Isso serve semanal. de prova? Isso serve de prova, sem dúvida nenhuma, essas notas lançadas, os diários. Aí vai depender do convencimento do juiz, do Poder Judiciário, como é que ele vai apreciar esse conjunto. Hoje em dia usa muito a internet, né? E o professor que lança uma nota num sábado, por exemplo, quer dizer que ele corrigiu a prova? Quer dizer que corrigiu a prova e terminou. Então, ao apreciar esses elementos, o juiz vai decidir se houve ou não a jornada extraordinária. Tá certo. Doutor Cláudio Santos, advogado trabalhista, obrigado pela participação. Até a próxima. Boa tarde. Até a próxima. Boa tarde.